Esse é um cápsula e nós vamos falar agora sobre a diminuição do lucro do Banco do Brasil, tá? Que, por você ver, né, você botar qualquer coisa na mão de petista, a coisa dá errado. Evidentemente que é isso, né? E a culpa dessa história é exatamente da política do Banco do Brasil com o agro. Vamos entender isso daqui, por quê? Porque o Banco do Brasil é um dos grandes financiadores do agronegócio brasileiro. E o fato do Banco do Brasil estar brigando com os fazendeiros, com o pessoal do agro aqui no Brasil, está gerando este problema, tá? Repara, isso daqui ainda não é função da Lei Magnitsky. Daqui a pouco vem os efeitos da Lei Magnitsky, vai ser muito pior, mas por enquanto ainda não é isso. O fato é que o Banco do Brasil viu o seu lucro cair 60% no segundo trimestre e reduziu o pagamento de dividendos em 30%, o que é uma tragédia para qualquer empresa nesse caso. O Lula conseguiu destruir o Banco do Brasil, né? E isso pode ser muito pior, porque, como eu falei para vocês, o Banco do Brasil é a base do agronegócio brasileiro. Isso pode ter efeitos muito maiores em termos de economia brasileira como um todo. Essa notícia foi sugerida por General Melancia, Peter de Roupão da Buenos Aires 44 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a tragédia do Banco do Brasil era esperada. No momento que botaram um socialista para governar o país, a tragédia de tudo é esperado, né? E segundo o balanço, o resultado foi pressionado pelo agronegócio. Aí o Lula está dizendo o seguinte, ó, governo Lula atribui queda do lucro do Banco do Brasil à pauta-bomba do Congresso e mantém a boa avaliação da Tarciana. A Tarciana é a presidente do Banco do Brasil, uma esquerdista inveterada, comunista, extrema esquerda, que foi colocada no Banco do Brasil pelo Lula. E adivinha o que ela fez? Ela falou que resolveu apertar o agronegócio, porque ela acha que o agronegócio não está funcionando direito, não tem comunismo suficiente no agronegócio, está pressionando o agronegócio. E adivinha, deu merda, né? É lógico que ia dar merda, né? Então tá aqui, ó, o que aconteceu? O Banco do Brasil reportou nessa quinta-feira, dia 14 de agosto, o lucro líquido ajustado de 3,78 bilhões no segundo semestre, um tombo de 60% ano a ano. Repara que esse tombo aqui é impressionante. Por quê? Porque todos os bancos no Brasil estão lucrando horrores. Porque o governo Lula adora pegar dinheiro emprestado e você sabe, o banco vive de pegar dinheiro emprestado, de emprestar dinheiro para os outros, né? O governo Lula, com os nossos impostos, paga os juros dos empréstimos que ele mesmo faz e com isso os bancos lucram horrores. Os bancos no Brasil não têm onde enfiar dinheiro, de tanta grana que eles estão ganhando com o governo Lula. Não é à toa que toda a Faria Lima, todos os grandes bancos apoiam a esquerda aqui no Brasil, ganham dinheiro como nunca, nessa ilusão de que o governo vai resolver a economia, eles saem pegando dinheiro emprestado como se não houvesse amanhã e acaba gerando esse tipo de problema, né? O Banco do Brasil, ao contrário, está tendo prejuízo, né? Novamente pressionado pelo agronegócio, bem como estimou um lucro menor para o ano e cortou o percentual de resultado a serem distribuídos aos acionistas. Veja, quando uma empresa tem lucro, uma parte desse lucro ela é colocada para reinvestimento na própria empresa. Isso é normal, qualquer empresa faz isso. Então você pega aquele dinheiro, uma parte dele vai ser redirecionado para investir na própria empresa, em novos negócios, né, novas coisas, coisa e tal. Mas uma parte é usada para bancar os donos da empresa, os acionistas da empresa, né? E isso é muito importante, porque como eu falo para vocês, essa ideia de que você não precisa de investimentos mais, não que a gente já tem as coisas aqui já resolvidas, não precisamos de mais investimento, isso não funciona, você sempre precisa de mais investimento. Se você não está botando um resultado decente para o seu investidor vai embora, você vai ter menos investimento, você vai ter menos dinheiro no futuro, é ruim esse tipo de coisa. Então, o Banco do Brasil não apenas informou um tombo no lucro absurdo, no momento que todos os bancos no Brasil estão aumentando o lucro, o Banco do Brasil está perdendo dinheiro, e além disso, o quanto ele vai distribuir para os acionistas é menor. Por que essa decisão? Essa decisão é fruto do comunismo. A liderança do Banco do Brasil foi colocada pelo Lula, né? A moça, como é que é o nome dela? Tem o nome dela aqui, Tarciana. Ela é de extrema esquerda. É aquele pessoal que acha que lucro é errado, que agronegócio é fascista, aquelas coisas que você sabe que é uma besteira, mas é uma besteira que causa prejuízos para a sociedade brasileira no futuro, né? Então tá aqui, ó, para o segundo trimestre, as projeções apontavam um lucro de 5 bilhões, segundo a LSEG, né?
acabou que o lucro foi só de 3,78 bilhões, uma queda significativa, e também o payout, que é o quanto o banco paga para os seus acionistas, caiu para 30% versus 40% e 45% anteriormente. O Banco do Brasil citou a decisão citando os resultados, a necessidade de caixa, proteção de capital, perspectivas nos mercados de atuação e manutenção e expansão da capacidade operacional, entre outras razões. Ou seja, a presidente do Banco do Brasil quer investir mais dinheiro e quer pagar menos para os acionistas. Isso, em algumas empresas, é visto até como positivo. Por exemplo, a Tesla é uma empresa que investe muito, reinveste muito do que ela ganha. E faz sentido, porque é uma empresa tecnológica, ela precisa estar na ponta da linha de investimentos em tecnologia para continuar sendo viável. Agora, um banco como o Banco do Brasil, meio que faz muita diferença isso, porque um banco, é uma coisa relativamente simples, não tem nenhuma inovação tecnológica e coisa e tal, não tem nenhum mercado. O Banco do Brasil hoje em dia, isso é verdade, uma coisa positiva do Banco do Brasil, ele já está no Brasil inteiro, ele não tem para onde expandir, vai expandir para onde, né? Então, ou seja, essa insistência da presidente do Banco do Brasil em colocar dinheiro na própria empresa só tem uma explicação. É a explicação do motivo pelo qual toda empresa estatal é um lixo. É porque o pessoal começa a trabalhar para o próprio pessoal que está na empresa ganhar dinheiro, né? Lembra, quando você tem uma empresa privada, se os dirigentes dessa empresa começam a trabalhar para a empresa ter prejuízo, vou voltar atrás mais um pouquinho. Todo ser humano procura o melhor para si. Isso é inevitável. Todos nós. Eu procuro o melhor para mim. Você procura o melhor para você. Todo mundo quer o melhor para si. Então, existe uma tendência na empresa de que a gerência, que a direção da empresa, busque muito mais melhorar a condição da própria gerência da empresa do que da empresa como um todo. Mas quando é uma empresa privada, se o gerente começa a fazer isso, os donos vão lá e falam, pode não pode fazer isso não, porque porra, tá errado, eu quero lucro. O objetivo dessa empresa aqui é lucro. Você tem que trabalhar para atender o cliente de forma adequada e gerar lucro para os acionistas que investiram na sua empresa. O problema é quando a empresa se torna estatal. A empresa estatal não tem essa lógica, a empresa estatal não está nem aí. Por quê? A maior parte das pessoas que está ali é empregado público, é gente que foi colocada por apadrinhamento político, como a tal da Tarciana e tantas outras pessoas que estão no Banco do Brasil. Então eles não estão nem aí, não faz diferença se vão ter lucro, se vão ter prejuízo, se os acionistas estão satisfeitos, estão insatisfeitos, não interessa nada. O que interessa para eles passa a ser só o que é melhor para os funcionários do próprio Banco do Brasil. E isso, assim, vamos supor que você seja um funcionário do Banco do Brasil, pode parecer uma coisa boa. Até pode ser bom no curto prazo, mas vai ser ruim no longo prazo. Por quê? Porque no longo prazo esse tipo de comportamento gera uma empresa que não dá lucro. E aí acaba fudendo com todo mundo, inclusive com o funcionário do Banco do Brasil que entra nessa história. É por isso que eu falo, mesmo a pior privatização do mundo é melhor do que você manter a empresa estatal. Não tem lógica isso daqui, né? Então está colocando aqui o absurdo, como é que caiu o rendimento do Banco do Brasil. Aqui, ó, embaixo o Banco do Brasil vai cortar a distribuição de dividendos, vai dar menos dinheiro para os acionistas. Isso é ruim. As pessoas adoram, esquerdistas adoram dizer, não, mas acionista fica botando dinheiro na empresa. Pois é, mas se os caras não botar dinheiro na empresa, não vai ter dinheiro na empresa. A empresa vai ter problema, o Banco do Brasil vai ter problema, porque lembra, o Banco do Brasil vive de emprestar dinheiro do acionista para as pessoas. Se o Banco do Brasil começa a não agradar o acionista, não vai ter mais dinheiro para isso, e aí vai se ferrar completamente. Isso não é sustentável. Pode, num primeiro momento, parecer uma ideia genial. Ah, caramba, não vou pagar o meu fornecedor. Olha que ideia genial, lucrei, se dei bem. Parece legal, né? Só que não, o seu fornecedor não vai te dar mais aquele produto. Você não consegue comprar mais, você se quebra mais adiante. Então, este é o problema dessa história. O que o governo Lula está culpando o Congresso nessa história? O governo Lula é muito engraçado. Nada é culpa do Lula. Nada é culpa. É impressionante, cara. O país está indo pro buraco. O Lula não quer falar com o Trump. As tarifas estão aumentando. A economia, o pacote fiscal lá, equilíbrio fiscal já foi pro saco. Nem se fala mais equilíbrio fiscal na imprensa, porque já foi pro saco o equilíbrio fiscal no governo Lula. E é tudo culpa dos outros. Nada é culpa do Lula. O Lula está dirigindo o carro, mas tudo que acontece de errado é culpa dos outros, né? Tá dirigindo o carro, bate num poste. Não, a culpa é do Bolsonaro que reclamou, bateu numa árvore. A culpa é de não sei o que, a culpa é do Congresso que não está apoiando, né? Então o que eles estão dizendo aqui, que o Lula está dizendo? Que o Congresso aprovou uma pauta para aumentar, para renegociar as dívidas do agro, né? Por que isso?
Porque a questão é que existe uma dívida recorde do agro no Banco do Brasil. O que está por trás disso? Vem desde a época da pandemia que já tem esse problema, mas piorou muito no governo Lula. Por quê? Porque a presidente do Banco do Brasil, como eu falei para vocês, ela não gosta do agro, ela não gosta. Então ela determinou uma política extremamente agressiva de cobrança de dívida do agro. Veja, cobrar dívida, todo banco cobra dívida, todo mundo que empresta dinheiro cobra dívida, não tem jeito. Mas existem várias maneiras de você fazer isso, né? E essa busca agressiva dela por dívidas, né? Tá aqui, ó, ela fala aqui em algum momento aqui, ó. Tá aqui, nesse artigo aqui do Banco do Brasil. Olha só, ela toda orgulhosa. Essa aqui é a presidente do Banco do Brasil, né? É esquerdista ao extremo, indicada pelo Lula. Tá aqui, ó. A gente era conhecido como banco que não protesta, banco que não cobra garantia. Agora estamos judicializando, botando todo mundo no pau, todo mundo na justiça. Sob a inadimplência da pessoa física, a executiva diz que já perceberam uma melhora. Já vemos o pessoal, né, não devendo mais tanto, porque nós estamos cobrando e coisa e tal. O problema desse tipo de coisa é que justamente você começa a quebrar o seu cliente, né? E quebrar o seu cliente não é uma boa política, você fica sem cliente. Aqui, ó, ou seja, o que ela está querendo aqui, ó, agora ela quer um endurecimento do Conselho Monetário Nacional para cobrar com mais facilidade dívidas do banco dos agricultores com o Banco do Brasil. E, de novo, o que é isso daqui? O que motiva isso daqui? Motivos financeiros? Não, é bater no agro mesmo, ela quer bater no agro. É motivos ideológicos, o Lula não gosta do agro porque o agro é bolsonarista. Então eles querem punir o agro por esse apoio ao Bolsonaro. E aí o que acontece nessa história? Se eles fazem isso ou não fazem, é o que eu falo para vocês, né? Eu acho que quanto mais você estiver longe do governo, melhor. Eu tenho certeza que boa parte do agro brasileiro nem precisa do governo para nada. Agora, o problema é o seguinte, isso é puramente ideológico e isso vai prejudicar o Brasil inteiro no final das contas. Eles estão dizendo aqui que o problema é que o Congresso teria aprovado uma pauta-bomba na imaginação deles, né? Que é uma possibilidade de renegociação de dívidas com o dinheiro do pré-sal. O que é uma coisa positiva, eu acho excelente. O dinheiro do pré-sal tem que ser usado para ajudar o brasileiro mesmo, então acho excelente. O Lula não quer. O Lula quer bater no pré-sal. Aí ele está culpando essa matéria no Senado, que está no Congresso agora, passou pela Câmara, vai ser votada no Senado. Provavelmente vai ser aprovada no Senado. O Lula provavelmente vai vetar, mas o Congresso vai derrubar o veto. Então, o que está acontecendo? Muitos agricultores estão esperando isso acontecer na expectativa de conseguir renegociação melhor com o Banco do Brasil mais adiante. E daí eles estão culpando isso pelo problema. Mas quem começou o problema foi a dona Tarciana, porque a dona Tarciana resolveu botar todo mundo no pau para fuder os agricultores brasileiros todos de uma vez só. Aí incentivou os agricultores a buscar apoio no Congresso, o Congresso atendeu ao que os agricultores queriam, e aí agora gerou esse outro problema para o Banco do Brasil maior ainda, né? Então essa é a explicação. E tudo isso é antes de começar a Lei Magnitsky. Se prepara você que tem ação do Banco do Brasil. Desejo muito boa sorte para você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.